Shalom, meus queridos! Graça e paz, como vocês estão? Shalom Aleichem! Que bom receber vocês aqui hoje para mais um tempo de aprendizado e de adquirir conhecimento. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos para a nossa aula 21. Eita, aula 21, gente. De hoje vão faltar 3 aulas, hein? São 24 aulas no módulo 1. Então você que já está comigo, você, meu querido, que gosta de aprender, que gosta de conhecimento, gosta de adquirir, eu lembro a você que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é somente informação, ela é também formação. Então sejam bem-vindos, aula 21, te abençoa em nome de Jesus. Vamos lá! Você sabe o que é um sofisma? Sofisma. Você sabe o que é? O que é um sofisma na definição do nosso dicionário da língua portuguesa? Argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir ao erro, enganar ou silenciar o oponente. Paralogismo, por extensão, todo discurso tendencioso cuja intenção reside na ideia do erro, proposto ardilosamente por quem o exprime. Isso é um sofisma na definição do nosso dicionário da língua portuguesa. É claro que aqui eu fiz um apanhado entre todos os dicionários que nós temos da língua portuguesa, desde aqueles mais conhecidos, como o Aurélio, por exemplo, ou o Michaelis, até o dicionário online. E o entendimento a que chegamos nos dicionários é exatamente esse, de que sofisma é um argumento ardiloso, aparentemente correto, mas criado de forma tendenciosa, com uma intenção maldosa para induzir ao erro ou implantar uma ideia de erro. Essa é a definição do dicionário. Agora, a definição aqui da nossa escola, a definição do professor de vocês sobre o que seja sofisma. Primeiro, uma mentira que se disfarça de verdade. Segundo, uma mentira que de tão repetida é aceita como verdade. E terceiro e por último, uma mentira dita por alguém com credibilidade e se torna uma verdade. Essas então, são as nossas definições ou os nossos conceitos do que seja um sofisma. Por que eu estou fazendo essa introdução para a nossa aula 21, a aula de hoje? Por quê? Vamos lá. Vou colocar na sua tela aí uma frase que é muito utilizada pelos palestrantes, pelos ministrantes da Palavra de Deus em todo o meio cristão, seja evangélico, católico, espírita, ou até alguns empreendedores gostam dessa frase. Olha aí, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É lindo isso, né, gente? Que coisa maravilhosa, que coisa que dá um gás interno, né? Que coisa que dá uma motivada, né? Só que não. Você vai ver daqui a pouquinho que essa frase não tem nada de motivadora. Ao contrário, essa frase ela nos faz acomodar. Ora, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, então é nós. Mas olha só, vou dizer para você a referência de onde está na Bíblia este versículo. Vou mostrar agora, tá bom? Porque ele é utilizado como se fosse palavra de Deus e alguns ministrantes dizem, olha, como está escrito lá na Bíblia, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Aí agora eu vou dar um clique aqui e vai aparecer na sua tela a referência desse texto. Não está na Bíblia. Quem
Olha, essa frase é atribuída ao Albert Einstein. Exatamente. Dizem, né? Eu já pesquisei e cheguei à conclusão que realmente ele falou algo como isso. Porém, não é no contexto de acomodar, de ficar tranquilo, não precisa buscar conhecimento. Quem destacou, olha só, isso é a opinião minha e de mais uma meia dúzia de pensadores e professores. Quem destacou essa parte da fala do Einstein para dar uma acomodada e dizer não precisa buscar conhecimento porque Deus vai capacitar, foi um grande preguiçoso ou grandes preguiçosos. Aquelas pessoas que não querem aprender, elas querem somente saber. Nós falamos isso na aula passada. Tem pessoas que não querem aprender, elas querem saber. Se tivesse como baixar um aplicativo, né, como lá no filme Matrix, lembra do Matrix? Quero pilotar um helicóptero, nunca estudei isso, não gastei tantas 1000 horas no simulador, nem tantas 1000 horas aí voando. Faz um download. No Matrix é possível. Coloca um cabo aqui no pescoço, né? Um USB aqui no pescoço, sei lá como é que chama aquele plug lá. Coloca aqui no pescoço, tem um cabo de MIDI, né? Coloca aquele cabo de MIDI no pescoço, o operador lá, o hacker, dá um play e baixa o aplicativo e você sai pilotando helicóptero. Só que na vida real, não. Tem que estudar, meu querido. Tem que aprender, tem que desenvolver. Já falei numa aula anterior. Pega a irmã Francisquinha do Círculo de Oração, aquela que ora muito, que jejua muito, dá uma guitarra para ela, bota ela no Ministério de Louvor. Vê se vai sair alguma coisa. Se ela estudou guitarra, vai sair. Se não, meu querido, vai sair línguas estranhas, óleo do azeite, sei lá, labaredas de fogo. Mas som de guitarra, não. Porque tem coisas que só se definem pelo quanto se sabe. Tem coisas que são ferramentas e é preciso aprender a utilizá-las. Então, essa frase aí, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, não é bíblica, não é de Deus, e você vai ver comigo nessa aula que não tem nada a ver com aquilo que Deus ensina. Vamos, tem coragem de aprender isso? Vamos juntos comigo, meu querido, minha querida. Vamos juntos nessa aula, vamos lá. Olha o texto de 1 Crônicas, capítulo 25, verso 1. Agora nós vamos ver o que a palavra de Deus diz. Essa frase nós vimos que foi Albert Einstein que disse. Agora vamos ver o que a palavra de Deus diz. 1 Crônicas 25, 1 na sua tela. Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Aptos. Aptos. Você sabe o que é apto. É a pessoa que sabe fazer. Aptos, que tem habilidade para fazer. Ora, Davi se reuniu com os capitães e fez uma lista. Quem são as pessoas que sabem fazer isso? Fulano, Ciclano, Jedutum, os filhos de Asaf, os filhos de Emã. Então, vamos colocar para fazê-lo. Ah não, vamos colocar aquele irmãozinho lá porque ele é gente boa. Vamos colocar aquela irmãzinha porque senão ela sai da igreja. Não. Para a obra do Senhor com excelência. E aqui nós estamos falando do povo de Deus. Líderes que sabem da excelência necessária para a obra do Senhor. Você está entendendo isso comigo? Meu querido, com toda a humildade, com todo o amor, com toda a graça, tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Ah, mas aquele rapazinho ali, se não colocar ele... Meu querido, sabe de uma coisa? É melhor manter Deus na equação? É melhor atrair a presença de Deus? Então nós vamos precisar de habilidade. Vamos precisar de conhecimento. Seja bem-vindo à vida real, ao serviço do Senhor dos Exércitos. Como eu já falei em outras aulas, o Deus brasileiro é facílimo de agradá-lo. Qualquer coisa agrada o Deus brasileiro.
De qualquer jeito agrada o Deus brasileiro. Mas o Deus de Israel, o padrão quem estabelece é ele. E o padrão do Deus de Israel, ó, é de excelência. É muito mais alto do que os meus padrões, do que os seus padrões. Então vamos acreditar no que Albert Einstein disse ou vamos acreditar no que a palavra de Deus diz? O que Albert Einstein disse? Claro, fora de contexto, tá? O preguiçoso pegou essa frase e colocou fora de contexto. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Se você der uma googlada, se você der uma googlada aí, vai aparecer até gente muito importante e famosa ministrando isso. E alguns, meu Deus, chega dói nos ouvidos, dizendo que isso é coisa de Deus. Não é, isso é coisa do inimigo. E isso aí é uma das sementes malignas plantadas no meio da obra de Deus. Porque os servos do inimigo estão buscando excelência nas coisas dele. Pode ter certeza disso, querido. Quem faz defesa e apologia das coisas malignas tem excelência para fazê-lo. Aí o inimigo planta no nosso meio que não precisa de excelência, que não precisa de conhecimento. Não precisa aprender, não precisa estudar. Abra a tua boca e eu a encherei. Aí nós ficamos aqui no nosso nível medíocre. Me permitam falar isso. Eu sei que é duro ouvir isso, sabe? Mas nós ficamos aqui no nosso nível medíocre. Médio, medíocre, médio. Médio. Então, olha comigo aqui, ó. Alto, baixo, médio, mediano, meso, medíocre. Quente, frio, morno. Compreendes? Quente, frio, morno. Alto, baixo, médio. E nós ficamos aqui no medíocre. Está entendendo o prejuízo da obra de Deus? Meus queridos, por favor, me ajudem a que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Faz uma listazinha de 5, 10 pessoas e mandem meu contato, o contato do nosso curso para essas pessoas. Se as pessoas não têm recurso, nós vamos dar um jeito, mas as pessoas precisam aprender isso. Não foi de Deus essa mentalidade de que Deus vai capacitar os escolhidos, mas não vai escolher os capacitados. Nunca foi de Deus. Nunca foi de Deus. Em análises mais profundas, aquelas viagens na maionese, né, o America, o Hellmann's Airlines, nós podemos até aplicar essa verdade. Mas não é para nos acomodarmos. Não. Vamos ver mais? Vamos comprovar isso. Eu disse lá nas aulas anteriores que precisamos pelo menos 3, né? 3 provas. Tá bom, uma tá aí. 1 Crônicas 25, 1. Vai duvidar de Davi? Dos capitães do exército dele? O maior rei de Israel? O rei que estabeleceu o império de Israel? Entregou tudo pronto para Salomão? Não vamos duvidar da excelência dele. Então vamos ver mais textos, vamos ver pelo menos 3. Vamos ver se eu consigo 3, né? Vai que eu não consiga e eu tenho que engolir o sapo e fechar esse curso porque não precisa ninguém aprender, né? 1 Crônicas 25, verso 7. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto ao Senhor. Todos eles mestres. 288. Quando eu leio isso, queridos, eu sinto até vergonha e mais uma vez peço perdão ao meu Deus, o Deus de Israel, por eu ter feito muitas vezes a obra do Senhor sem conhecimento nenhum, apenas pelo amor e pela paixão. Aí Deus teve misericórdia de mim e levantou pessoas que me chamaram a atenção e disseram: Jorge, você precisa estudar, cara. Aqui eu vou ser grato ao Caleb Teixeira Neves. Hoje ele deve ser tenente-coronel, major, sei lá, da Polícia Militar do Distrito Federal e engenheiro.
Convivi com ele e um dia ele me chamou numa madrugada, me fez raiva, porque a gente, quando vive na burrice, a gente tem raiva dos inteligentes, principalmente quando os inteligentes chamam a atenção da gente. Ele disse para mim: Jorge, você precisa estudar, cara. Eu falei para ele: estudar? Ah, mas isso não é dom, Deus não dá o dom. Ele falou: meu querido, tem que estudar, cara. De tanto ele insistir comigo, eu fui estudar, pagando 2 salários mínimos e meio, fora despesas com passagem e viagens. Pagando 2 salários mínimos e meio para estudar técnica vocal e canto. 1 ano e meio. 18 mensalidades de 2 salários mínimos e meio. Mas me tornei um mestre, instruído. Louvado seja Deus pela vida do Caleb Teixeira Neves, batera, ministro, oficial comandante, aí não sei em que patente, da Polícia Militar do Distrito Federal e engenheiro civil. E um amigo, né, que há algum tempo eu não o vejo. Está prestando atenção nesse texto? Escalado para cantar, instruído, mestre. Pois é. Vamos ver se 1 Crônicas 25:8. E deitaram sortes acerca da guarda. Agora não é mais para cantar, para ser guarda, porteiro. Deitaram sortes acerca da guarda. Igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Mestre e discípulo. Eu acho e penso que não precisaria mais de provas. Mas ok, vamos lá, porque essa mentira disfarçada de verdade, que é esse sofisma de que não precisa de conhecimento, está muito implantado na nossa mente. Precisa ser expulso em nome de Jesus. Ô glória! Né? Mateus 22:14, aí na sua tela. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Até semana passada, talvez, você pensaria, talvez, tá, gente? Você pensaria que isso era a respeito de salvação. E não. Salvação não é Deus quem escolhe os salvos. Não. Eu tenho provas bíblicas contundentes de que não é Deus quem escolhe quem vai ser salvo. São as pessoas que escolhem ser salvas ou não. De que se trata esse texto? De chamado. De execução de tarefas. De ministério. Obviamente. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque para ser escolhido tem que ter conhecimento. Tem que ter alguma habilidade. Vamos provar mais? Vamos colocar mais textos bíblicos aí, porque isso não cabe à minha opinião, a opinião do professor Jorge. Não cabe a opinião do professor fulano e ciclano. Deveria caber, mas não cabe. Vamos ver mais textos bíblicos, então. Mateus 25:15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Eita, irmão, isso aqui é doloroso, mas é real. A um deu 5 talentos, e talento aqui não é habilidade, talento é um valor monetário, é o nome de uma moeda, que em cálculos atuais, um talento, cerca de 120 mil reais. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. O Senhor não deu valores para as pessoas aqui nessa história de acordo com o que ele queria. Ele deu de acordo com a capacidade de quem estava recebendo esse valor. Em outro momento, eu vou destrinchar para você e te explicar essa parábola, se for necessário, essa história. Mas eu acredito que não seja necessário. Você está entendendo isso? A cada um segundo a sua própria capacidade. Aquele negócio do Deus bonzinho, sabe, do Deus irresponsável, nós já vimos que essa equação é maligna. Nós que somos chamados para o ministério, e talvez você pense que não foi,
No momento certo, querido, no momento certo, querida, vai funcionar. Sua vida está nas mãos do Senhor, como eu já disse. Você pertence ao Senhor. Amém ou não? Amém. Segundo a sua própria capacidade. E essas são duas, viu? São duas histórias maravilhosas, nos mostrando que é possível expandir a capacidade. Capacidade não é algo congelado. Capacidade não é algo engessado. Capacidade você expande. Nessa própria história dos talentos, você verá que a capacidade é expandida. Aquele que recebeu 2 e multiplicou para 4, o Senhor não recebe o dinheiro de volta, os talentos de volta. O Senhor deixa com ele os talentos. Leia lá o texto, gente, Mateus 25. Leia lá o texto. Você vai ver que o Senhor não fica com os valores. O Senhor fala, esses valores são seus. Fica com eles. A capacidade expandiu. Pegou 2, multiplicou para 4, a capacidade já não é mais 2, a capacidade já agora é 4. Expansão de capacidade. Então aqui vai uma dica super poderosa para você. Quanto mais você adquire conhecimento e compartilha esse conhecimento, permite a outras pessoas também serem abençoadas pelo conhecimento, a sua capacidade aumenta. Diga amém. Consolide essa palavra que eu estou te dando agora. Diga amém aí você sozinho, diga amém. Não só no pensamento, verbalize isso, diga amém. Se couber um comentário aí, eu agradeço. Os comentários são muito bem-vindos. Ah tá, ainda precisa de mais provas? Vamos lá. Jeremias 48:10. Essa aqui agora é uma pancada bem no seco do quengo, como dizem os nordestinos, né? Maldito o que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e maldito o que vedar do sangue a sua espada. Duas maldições aqui, sobre dois tipos de pessoas diferentes. Aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada, e aquele que veda do sangue a sua espada. Sabe o que essa frase quer dizer? Vedar do sangue a espada? É deixar de fazer a obra do Senhor. Esconder a espada na batalha. Está todo mundo batalhando, aí o soldado coloca a espada na bainha e se esconde. No exército brasileiro, se você serviu o exército, você vai se identificar com o que eu vou te dizer agora. Eu tive um período de serviço militar no exército brasileiro na Amazônia, na floresta amazônica. E eu ouvia muito do meu capitão Juliano, ao qual eu sou grato também. Ele dizia assim, olha, soldado, sai da moita. Você vai ficar na moita, soldado? Eu era identificado com o número 85. Então ele dizia assim, 85, sai da moita. Bota a cara no sol, 85. Aí eu respondia o quê? Selva! Batia continência, respondia selva e vinha para a missão, para o treinamento. É porque tinha hora que eu estava cansado, estava dando aquele migueleixo, só fingindo que estava executando a tarefa. O capitão Juliano ou o tenente Capistrano diziam assim, sai da moita, 85. Eu dizia, selva! E vinha para missão. Maldito o que fizer a obra relaxadamente e maldito o que se esconder da batalha. Vamos mais? Não precisa, né, gente? Não precisa de mais. Acho que aqui já está provado que essa frase, Deus capacita os escolhidos e não escolhe os capacitados, é uma semente maligna. Agora, meu querido e minha querida, pense comigo um pouquinho. Se não é de Deus a frase ou essa ideia de que ele não escolhe os capacitados, o que será que Deus pensa sobre aqueles que rejeitam o conhecimento ou que não querem o conhecimento? Aqueles que por preguiça, ou por falta de vontade, ou por qualquer outro motivo,
abrem mão de adquirir o conhecimento. O que você imagina que Deus pensa sobre essas pessoas? Há algo na palavra do Senhor expressando o pensamento de Deus sobre isso? Pensa comigo por 5 segundos. O que Deus pensa a respeito das pessoas que abrem mão de adquirir o conhecimento? Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso? Na sua tela, então. Um dos motivos apontados por Deus para a rejeição de um sacerdote. Profeta Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Vamos ler de novo? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta oração? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta jejum? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta worship? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta congressos? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Agora aqui uma palavra forte, né, gente? Forte, né? Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Forte isso? Talvez aqui a gente pudesse agora ter uma explicação lógica, racional, para esse texto de Mateus capítulo 7, versos 22 e 23, que eu vou colocar na tela para você aí. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ei, vamos fazer uma exegese aqui? O Senhor está falando esse texto para a multidão? O Senhor está falando esse texto para as pessoas comuns? Obviamente que não. Olha os detalhes aí. Profetizamos. Então são profetas. Expulsamos demônios. Então são pessoas que trabalham na obra do Senhor. Não fizemos muitas maravilhas. Então são pessoas que estão ministrando e fazendo obras, fazendo coisas acontecerem. Não são pessoas da multidão, mas a estas pessoas o Senhor lhes dirá abertamente: não reconheço vocês. Não, nunca vos conheci. Você entende o peso dessa palavra, meu amado e minha amada? Você entende a profundidade dessa palavra? Então agora nós conseguimos entender o porquê, né? São rejeitados como sacerdotes, são rejeitados como líderes. E por quê? Porque rejeitaram conhecimento. Estão até fazendo a obra. Mas como eu falei, aliás, isso é assunto do módulo 2, né? Daqui um mês nós estaremos lá no módulo 2, se você quiser. E nós vamos falar mais profundamente. Gente, esse texto do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, é muito forte. Vamos fazer uma análise mais profunda dele? Vamos fazer agora uma exegese das palavras. Me perguntaram se é do Capitão América. É do Capitão América, meu copo.
Oséias 4:6. Vou dar o destaque aí, vai ter uma setinha amarela aí destacando algumas palavras, tá bom? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste a lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aqui eu tomei o cuidado de colocar o texto integral para você ver as maldições que decorrem disso. Primeiro, o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. O sacerdote é rejeitado porque não quis o conhecimento. E o efeito vai ser aonde? Nos filhos. Os filhos do sacerdote são esquecidos por Deus. Meu querido e minha querida, aqui é pra gente dizer misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Pé de pato, mangalô 3 vezes, bate na madeira e isola. Mas não vai adiantar nada. Porque essa é uma lei, é uma regra. O povo é destruído porque falta conhecimento. Ora muito. Jejua até bacana. Louvores, melhor qualidade. Worship, aquele negócio daquela repetição 385 vezes a mesma frase. Chora, abraça o Abba. Mas isso resolve bem para a multidão, para o sacerdote, para o líder, para o ministro. Conhecimento é a palavra. Conhecimento é o que resolve. Não sou eu quem está dizendo, eu estou apenas sendo um porta-voz da palavra do Senhor para você. E vou te dar uma cerejinha para o seu bolo. O Senhor Jesus e os apóstolos líderes da igreja no primeiro século reverberam esta palavra que eu estou colocando na tela para você. O povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. O sacerdote é rejeitado porque não quis o conhecimento. Por falta de humildade, não é falta de oportunidade, não. Porque falta de oportunidade, o Senhor Deus não vai julgar. Não é falta de oportunidade. Falta de responsabilidade, falta de disposição, falta de aceitar as oportunidades, mas se rejeitar o conhecimento, não quer o conhecimento, esse sacerdote é rejeitado por Deus. Isso é lei, isso é regra. O Deus brasileiro aceita. O Deus de Israel, não. O Deus da Bíblia, não. E o pior, querido, os filhos do sacerdote são esquecidos por Deus. Os filhos desse sacerdote, desse ministro, que rejeita o conhecimento, os filhos dele são esquecidos por Deus. Filhos biológicos, e nessa veia da graça na qual caminhamos, os filhos espirituais. Pesado, mas é a palavra do Senhor. Falo isso com muito amor. Eu falo isso com a minha barba de molho. Minha barba de molho, porque eu tenho filhos biológicos. Eu tenho filhos espirituais gerados por todo o Brasil. Pesado. Muito pesado. Aqui eu quero chamar a tua atenção para o fato de que o nosso Deus está sempre disposto a nos ensinar. Embora nós tenhamos um compêndio de livros, a Bíblia sofreu algumas alterações aí, nós vimos, né, em aulas anteriores, lá desde a Septuaginta do Ptolomeu Filadelfo, ele encomenda 72 rabinos, 6 rabinos de cada tribo de Israel. Esses rabinos preparam para ele uma versão, que você já sabe aqui por nossas aulas. Versão é diferente de tradução. Os rabinos preparam uma versão, a versão Septuaginta. Eles traduzem, facilitam. O próprio idioma, que é o grego koiné, e se você perdeu alguma aula anterior, talvez seja a aula que eu expliquei isso,
Grego koiné é o grego popular, usado pelo povão. Não era o grego, a língua da elite. O grego usado pela elite era o grego popular. Então o faraó Ptolomeu II, Filadelfo, o faraó Ptolomeu encomenda a Septuaginta no grego popular. Há uma versão popular. Isso lá no século III a.C., né? Depois, lá para frente, na virada do século IV, o Jerônimo de Stridon, o São Jerônimo, numa encomenda também do Papa Damásio, ele faz a versão Vulgata Latina. Se você perdeu a aula, eu repito para você, Vulgata é porque era língua popular, Vulgata de vulgar mesmo, a língua do povo. Mas é uma versão, não uma tradução. Então, o João Ferreira de Almeida faz suas traduções baseadas nessas versões. Porque a Vulgata Latina é baseada na Septuaginta. Septuaginta é versão, Vulgata Latina também é versão, e nós recebemos esse material também baseado em versões. Mas mesmo com todo esse prejuízo de entendimento, nós temos a oportunidade de aprender. A oportunidade de adquirir conhecimento. Se abrimos mão dessa oportunidade, como sacerdotes somos rejeitados e os nossos filhos esquecidos por Deus. Talvez a tua mente, pautada em cima de sofismas, que são mentiras disfarçadas de verdade, ou mentiras que de tão repetidas que são, se tornam verdades, aceitas como verdades. Talvez a tua mente, baseada nessa estrutura, pense assim, não, Deus não vai fazer isso. Deus é bonzinho, Deus não vai fazer isso. Se você conhece um pouco do Deus de Israel, você precisa fazer como eu, colocar a sua barba de molho e adquirir conhecimento. Aqui existe uma bifurcação. Desistir ou adquirir conhecimento. Deixa eu te dizer. Desistir não é a melhor opção, porque desistir é abrir mão do chamado. Desistir é voltar atrás. Desistir é largar o arado e olhar para trás. Está debaixo de maldição também aquele que desiste. Prosseguir, insistir é a melhor opção. Insistir é a melhor opção, porque aí sim, quando Deus enxerga o meu esforço, o seu esforço, Ele nos abençoa nessa busca. Quando o Espírito de Deus percebe que nós estamos querendo o conhecimento, Ele vai trabalhar para preencher as lacunas. Se você não tem recurso financeiro, se a sua base educacional, se a sua base teológica não é suficiente, não se preocupe, as oportunidades virão. As oportunidades se abrirão para você. Se você quiser conhecimento, as oportunidades virão. Deus abrirá as portas. Mas Deus não abre portas para quem não bate nessas portas. Lembra do texto do evangelista Mateus? Batei, batei, e a porta se abrirá para você. Deus não abre portas para quem não insiste nelas. Quem olha e vê a porta fechada e volta para trás, Deus não vai abrir a porta nunca. Então, amado, amada, aproveite a oportunidade de adquirir conhecimento. Aproveite a oportunidade de receber conhecimento. Aproveite o tempo. Faça uma disciplina de tempo. Aproveite o seu tempo. Aqui eu sou grato a você que está aprendendo nessa escola. Aqui eu
expresso a minha gratidão a você que está nessa sala comigo hoje, está me permitindo ensinar a você, explicar a palavra para você, ser um professor para você. Muito obrigado por essa oportunidade, porque eu sou instrumento de Deus para a sua vida. Eu tenho a oportunidade de ser instrumento de Deus para o seu ministério. Aproveite essa oportunidade, porque eu estou aproveitando. Muito obrigado por isso, eu sou grato a você. Muito obrigado por atender ao chamado de ser um dos nossos alunos. Muito obrigado por isso. Vamos encerrar a aula de hoje. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Quero abençoar a você com esta bênção. Você que está adquirindo conhecimento, eu posso te abençoar com essa bênção. Que os teus filhos sejam lembrados por Deus e diante de Deus. Que você seja aceito como sacerdote do Senhor. E que o povo de Deus, colocado ao teu lado ou debaixo do teu ministério, seja construído e não destruído. Que o povo de Deus, debaixo da tua ministração, seja edificado e não destruído. Te abençoo em nome de Jesus. Nos vemos na próxima aula. Shalom. Tchau, tchau.